boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vou ler no livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca. Nossa mente é como uma xícara. Quando estamos doentes, é quase certo que a xícara esteja cheia, e cheia de líquido envenenado. Se você deseja a cura, convença-se de que, primeiramente, precisa esvaziar sua xícara para que um novo conteúdo saudável possa ser derramado. Muitos enfermos vão aos santuários da fé em busca da cura, mas suas xícaras estão cheias de rancor, impaciência, preconceitos, desamor, por isso mesmos, e desamor por si mesmos e animosidade em relação ao próximo. Será que há espaço em nossa mente para que o poder supremo entre e realize os seus milagres? Afastaremos a negatividade da nossa mente com pensamentos de paz, serenidade, alegria e amor. Não espere ser saudável e ter saúde para agir assim. Faça assim para ter saúde. Aqui temos nossa mente agitada com a oração, com a contemplação da natureza, com o silêncio interior. Abra então sua mente para receber a presença de Deus. Mas para isso, você precisa esvaziar a xícara. Do que ela está cheia? Então, com essa mensagem que foi escolhida ali atrás, a nossa palestra, pelo jeito, também é sobre a cura. Então, vem com a palestra da Lila. Chamamos o Gabriel para fazer a prece de abertura. E a Lila Lacíria de Papanduva vai fazer a palestra para nós. Lila de Papanduva. Fique à vontade, que Deus te abençoe. E fazer sem música a prece. Já está na música. O Jesus, ele nessa e diz o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo. Tendo vossas vistas voltadas sobre todos aqueles que imploram a vossa assistência. E fui porque mensageiro de Deus, e com especialidade a plena que constitui o Espírito de verdade, o Espírito Consolador, o entre nós no caminho do bem, nos proporciona alívio nos sofrimentos e consolação em nossas aflições. Que Ele seja para nós um arrimo ou amparo, na defesa de todo o mal, Senhor. Proteger aqueles que desejarem se iniciar na vossa doutrina. Dai a luz de entendimento para a boa compreensão da vossa palavra. Que a vossa paz seja sobre todos nós. Na de Deus, de Jesus, está agora aberta a palestra da Lila do Mário da Lila. Aberta a prece da Lila. Tá bom. Tá bom. Então, boa noite a todos. Boa noite. Aqueles que a gente já cumprimentou. Primeiramente, quero dar os parabéns para vocês que saíram das suas casas, né? E vieram aqui, mas com certeza a noite de hoje vai aquecer os nossos corações, né? Com essa energia da casa. Então, nós vamos falar hoje sobre doenças e curas. E não tem como falar de doença, de cura na ótica espírita, sem primeiro explicar o que no espiritismo chama-se de perispírito. Então, peri, do grego é em torno, espíritos, no latim é espírito, em torno do espírito. Então, perispírito. E essa nomenclatura foi Allan Kardec que usou para definir todos os corpos que envolvem o espírito. Mas Allan Kardec resumiu em 3
para facilitar o nosso entendimento inicialmente, né? Então, eu peguei esse exemplo aqui, ó, como se o abacate em si fosse o homem integral. A semente é como se fosse o espírito, a polpa o perispírito e a casca o corpo físico. Assim, então, espírito, perispírito e corpo. Então, para nós entendermos o processo das enfermidades, nós precisamos entender minimamente esse trio, né? E na questão 93, em resposta a Allan Kardec, os espíritos definem, então, o perispírito como um corpo sutil, semimaterial, que serve de ligação entre o espírito e o corpo físico, atuando como um veículo de manifestação. Ele atua como intermediário entre os dois. Então, nós podemos dizer assim que o perispírito é o leva e traz, né? E quando um vidente diz, eu vi um espírito, na realidade não é o espírito que ele vê, o espírito que ela chama. Ele vê o perispírito. Nessa imagem aqui a gente vê como se processa. Esse processo do perispírito sair do corpo chama-se desdobramento. Então ali, né, está em desdobramento. E isso acontece conosco todas as noites. Nós nos desprendemos do corpo físico e nós saímos. E vamos para onde? Será para onde que a gente vai? Cada um vai conforme as suas necessidades, as suas afinidades. Uns podem sair, fazer cursos, escutar palestras no mundo espiritual, conversar com amigos, matar a saudade dos entes queridos, como também pode sair para bares, sugar a energia do álcool, ir para prostíbulos, né? Então, no capítulo 8, Missionários da Luz, tem a história lá, quem leu a obra sabe, para ilustrar, que eles iam fazer uma reunião, como a gente falou, todos saem e vão para reuniões, tinha curso no mundo espiritual. Então, todos os encarnados, era em média de mais de 300 pessoas inscritas para ir em desdobramento para o mundo espiritual fazer curso. Mas resumindo assim, só dar uma pincelada ali, porque daí vocês vão ler o livro e saber. Então, diz que em torno de 25 pessoas, no máximo 30 pessoas, dos 300 e poucos, que se desprendiam e iam para lá. Certo dia, na hora do estudo, o Alexandre, que era o instrutor do curso, né, como tem os cursos na casa, também tem lá, né, no mundo espiritual. Então, o Alexandre percebeu que tinha poucas pessoas e percebeu que dois daqueles não estavam, dois daquelas pessoas selecionadas, porque esses 300 que foram selecionados, que já tinham algum conhecimento. Então, digamos assim, era bem selecionado esse grupo. E ele perguntou, todos chegaram? Daí ele disse, não, está faltando o senhor Marcondes e o senhor Vieira. Daí ele disse, mas vamos começar, porque nós temos horas, né, está em cima da hora. Daí ele disse, mas será que não aconteceu algum acidente de percurso que os dois não chegaram? Daí Alexandre disse para Tenório, Sertório, que era um instrutor ali, um assessor dele, disse para o Sertório assim, então você vai até a casa deles, vai ver no caminho o que houve, se houve algum acidente. E Alexandre, percebendo o André ali curioso, querendo ir junto, disse, então vai, André, como aprendizado, vai ver o que aconteceu, né, com eles. Então, chegando, foram primeiro, né, na casa do Silveira. Chegando lá, o que eles viram? Ele estava na cama, gemendo, se contorcendo, gritando na cama, ali como ele diz, um pesadelo terrível, ele estava. E uma entidade escura, negra, do lado dele. Então, o Sertório, não me esqueço, o nome difícil, o Sertório, então, foi perto da entidade e perguntou assim, você é parente dele que está dormindo? Não. Então, o que você está fazendo aqui? Ele disse, não, eu vim prestar conta com ele aqui, porque além do sofrimento que eu passei depois que eu morri, agora amigos estão denegrindo a minha imagem. Calúnia que eu não fiz, eu vim aqui para prestar conta com ele, para dizer que eu não fiz isso. Então, olha
importância da gente cuidar com comentários. A gente sabe que não deve falar mal de ninguém. Então, ainda mais das pessoas que desencarnaram. De repente, a gente está levantando uma calúnia e aquele que nós estamos falando não está tão bem assim, não está evoluído o suficiente e veio nos cobrar. Então, exemplo. Então, ele viu que aquele não podia, estava ali e não saiu, né? De repente, ele disse, não, vamos sair daqui, que esse não vai. Vamos na casa do senhor Marcondes ver o que está acontecendo lá. Quando chegar lá na casa do seu Marcondes, o que eles encontraram? Ele estava ilhado em 3 entidades femininas, que não precisamos dar os detalhes, a situação que eles estavam. Então, isso eram os melhores espíritas que iam fazer esses cursos. Imagine os piores, né? Então, isso é uma lição para a gente, né? Ali, onde aparece aquele cordão ali, esse elo dos dois, do corpo e do perispírito, é chamado de cordão de prata. Ele é o elo de ligação entre os dois. Então, no mundo espiritual, por exemplo, nesse curso, vamos usar o curso lá, tivesse 300 encarnados e 300 encarnados. Todo mundo ia saber quem era encarnado porque eles estavam ligados por esse fio de prata. Os desencarnados não têm esse fio. Então, Allan Kardec diz o seguinte: quando as ciências médicas tiverem na devida conta o elemento espiritual na economia do ser, terão dado grande passo e novos horizontes se lhe apresentarão. Porque o que nós sabemos, a doutrina espírita nos fala? O perispírito é a chave para a compreensão de muitas enfermidades. Às vezes a pessoa está doente, vai no médico, não acha nada. Às vezes a solução, né, a compreensão está no perispírito. Então nós vamos ver o que a ciência já descobriu, está descobrindo agora, o que o espiritismo antecipadamente já mostrou para nós. Notícias científicas já confirmaram a relação entre saúde, pensamentos e sentimentos. Estudos científicos vêm demonstrando que os sentimentos ruins são grandes causadores das enfermidades, das doenças, né? Sentimentos ruins, como ela leu ali, a Iraci leu, a xícara cheia de sentimentos negativos, né? Causadores de enfermidades. Pesquisadores têm descoberto que amar a Deus, amar a si mesmo e amar ao próximo é terapêutico, né? E na série psicológica de Joana de Anjos, quem estudou, está tudo isso já nos mostrando, né? Esse jornal, a Saúde de Pernambuco, publicou essa matéria. Ciência comprova o elo entre saúde e espiritualidade. Também dizendo que bons sentimentos reduzem riscos de doenças cardíacas. Perdão, tolerância e paciência são antídotos contra altas de colesterol e depressão arterial. Olha como influencia, né, no nosso corpo físico. Outra pesquisa, o rancor predispõe a doenças cardíacas. A Gazeta publicou essa pesquisa, dizendo que adultos hostis, aquelas pessoas que são raivosas, nervosas, agressivas, têm maior risco de infarto, de AVC e de trombose. Estudo mostra que pensar positivo faz bem à saúde. A doutrina espírita vem nos falando sempre disso, né? Que o pensamento positivo traz prosperidade. Também que pacientes com as emoções boas, mais emoções boas do que ruins, criam mais anticorpos. Pesquisa revela que o perdão faz bem para a saúde. E a doutrina espírita fala, todos os palestrantes geralmente falam sobre o perdão, a importância do perdão, né? Os benefícios do perdão, que a gente vai falar um pouquinho mais do perdão mais à frente. Também, uma publicação sobre pensar em Deus reduz a ansiedade, diz esse estudo. E esse estudo foi feito através de uma pesquisa por especialistas da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, e
foi publicado numa revista da Inglaterra, né? E a Gazeta publicou essa matéria. Então, nessa pesquisa, eles também descobriram que pensar em Deus diminui a ansiedade e a dor. Que a meditação ajuda as pessoas a suportar melhor as dores. São as coisas que a doutrina espírita, né, nos traz e que a ciência agora está descobrindo. Então, doenças na ótica espírita. Vamos entrar agora. As doenças são entendidas como manifestações de desequilíbrios espirituais, emocionais e ou mentais. Entendemos então que a saúde é o reflexo da harmonia espiritual, da harmonia dos nossos pensamentos com as leis divinas. As doenças são as consequências das imperfeições do espírito, refletindo-se em desequilíbrios no corpo físico, através do perispírito. Pode ser de causas atuais ou relacionadas a encarnações passadas. Quais seriam as causas atuais? No capítulo 5 do Evangelho, que fala bem-aventurados os aflitos, fala muito disso, fala muito que as causas atuais são as enfermidades, resultados da imprudência e excessos de toda ordem. Excessos da mesa, trazendo gastrite por excesso de condimentos, a gula, tudo isso traz noites, agora até não vou ficar vermelha aqui, mas noites, comer uma chapada de pinhão, comer uma feijoada à noite. Será que vai fazer bem, né? Então agora no inverno, e quem que não gosta, né, à noite, mas cuidar com a chapada de pinhão, né? Pinhão. Excesso de trabalho. Tem um nome para isso, que é a síndrome de Burnout, não sei como é que é disso, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como um estado de esgotamento físico, emocional e mental, causado pelo estresse crônico prolongado, que não foi gerenciado adequadamente. Então, excesso de trabalho. Às vezes a pessoa trabalha, não tem tempo para nada, para uma meditação, para pensar em Deus, como fala ali, para evitar doenças, né? De repente, o sono, prejudica o sono, quer trabalhar demais, e além vai dormir tarde, fica pensando nas contas. Tudo isso é prejudicial. E o que nós vamos falar dos excessos de velocidade? Quantas tragédias, quantas mortes prematuras. Daí vai dizer que é causas do passado, né? Excesso de vaidade. Lembrando que o Espiritismo não condena a busca pela beleza, mas sim o excesso. O excesso de vaidade leva a pessoa a adoecer, tomando medicamentos para emagrecer ou para engordar. Então, até escutei uma palestra do Jorge Alahá sobre doenças e outras coisas, para mim ter mais base para falar. E o Jorge que fala de uma tal de caneta, que eu não sei que tipo de caneta é essa, que estava usando inadequadamente, que parece que até foi proibido, que estava causando muitos danos. Eu sei que tem pessoas que tomam remédio que é para diabético, para emagrecer. E eu sei porque eu tomei uma medicação para diabetes, me fez muito mal, emagreci 7 quilos em 2 meses, e comentando com uma pessoa assim, me dá o nome desse remédio. Mas ela não tinha diabetes. Então a gente vê o perigo, né? O excesso de vaidade. Procedimentos estéticos excessivos, motivados pela vaidade, né? Porque tem alguns procedimentos estéticos, uma pessoa que tem um problema, né? Que teve uma deformidade, uma queimadura, e é outra história, né? Mas motivadas pelo excesso de vaidade. Podem gerar desequilíbrios físico e espiritual, afetando a saúde e o bem-estar. E eu vou contar para vocês de uma reunião mediúnica que nós tivemos faz em torno de uns 6 meses, e uma mulher se comunicou, e ela estava assim, sofrendo horrores.
conversando com ela, ela fez muita cirurgia plástica, e quando ela se viu no mundo espiritual, ela dizia assim, como é que eu fiz? Eu era linda, e olha como é que eu estou. E começou a dizer como é que ela estava, caindo aos pedaços. Então a pessoa ficou frustrada, porque achou que, certo, ela ia levar a beleza física para o mundo espiritual. E estava muito perturbada. O uso excessivo de redes sociais. Então isso é uma coisa que está muito em voga. E eu pensei, eu não vou falar coisas que eu acho, jamais. Então eu procurei o Jorge Alahai, que eu gosto muito, porque ele fala muito direto, muito claro. Então é o que ele falou que eu vou trazer aqui. Antes de falar dele, eu fui pesquisar e diz que é grande a preocupação de psiquiatras e outros profissionais da saúde quanto ao uso excessivo das redes sociais dos brasileiros, que eles usam muito redes sociais. O Brasil ocupa a 2ª posição no ranking mundial em tempo de dedicação às redes sociais. Só perde para Filipinas, parece. Então, o brasileiro usa 4 horas por dia em média de redes sociais. E o indicado seria de 2 a 3 horas, aproximadamente. E diz que para menores de 2 anos deve ser evitado qualquer tipo de tela, ou uso das redes ali, do celular, apenas para vídeos com familiares, né? E ainda junto com pessoas da família. De 2 a 5 anos, no máximo 1 hora por dia, com supervisão dos pais ou dos responsáveis. Maiores de 5 anos e adolescentes, 2 a 3 horas dia, também com supervisão. E me lembrei agora, e vou contar também um caso para vocês, que chegaram lá no centro e disseram, quem que pode fazer uma visita num lar de uma menina de 12 anos que tentou suicídio? E eu fui com mais uma colega do centro atender lá na casa dela e conversar. E conversando com a mãe, a menina junto, não relataram muito, mas a gente percebeu que a menina foi expulsa da escola, estava tendo conversas com pessoas, pedófilos lá, e não sei tudo o que aconteceu, que a menina não passou para os pais, escondeu o celular e ela estava tentando suicídio, por causa do celular. Então é muito sério, né? Então agora o Jorge diz, o excesso de redes sociais dentro da perspectiva espírita, ele diz que pode acarretar uma série de consequências. Quais as consequências que pode acarretar? A distração e afastamento da prática espiritual. Então ele diz que muito tempo em redes sociais a pessoa esquece do objetivo que veio fazer aqui na Terra. Que ela teve uma programação reencarnatória e está esquecendo o seu objetivo principal, desviando o foco da reforma íntima, do estudo da doutrina, prejudicando o desenvolvimento espiritual. Vamos fazer um teste, tá? Eu posso pensar, eu não fico nas redes sociais. Então vamos pensar assim, uma semana. Quanto tempo eu usei das redes sociais? Não precisa responder, mas cada um de nós pensa. Quanto tempo eu usei nessa semana das redes sociais? Tá? E quanto tempo eu peguei o livro, os livros de André Luiz, uma obra espírita, para ler? É a mesma proporção? Será? Se for meio a meio, tá bem. Porque a gente tem que cuidar do corpo e do espírito. Então a gente que tem que se policiar. Se eu estou fazendo, mas eu não estou esquecendo a minha reforma íntima, quando eu vou dormir, eu não estou esquecendo de fazer oração, porque eu estou nas redes sociais, né? Criação de falsas necessidades e comparação. O que a gente vê que as pessoas postam nas redes sociais? As pessoas estão mal afrouxadas, assim, mal vestidas, cabelos arrumados. A gente só vê beleza, só vê felicidade. Tudo fictício que aparece nas redes sociais. E daí o que acontece? Gera uma insatisfação em nós. Porque nós olhando tudo aquilo, a gente vai achar assim, meu Deus, a vida daquela pessoa é maravilhosa. E começamos a achar que a nossa vida não vale nada. Eu sou feia, o meu cabelo, olha o cabelo daquela que aparece nas redes sociais, as roupas que ela usa, e vou querer começar a usar as roupas que eles usam.
vou querer imitar aquelas pessoas, né? Isso pode gerar insatisfação, insegurança, levando a ansiedades, prejuízo no sono e dificuldades de relacionamentos e estados depressivos. Por quê? A pessoa, de repente, já está meio alto, baixa estima, né? Lá embaixo. De repente, ela só vê coisa boa, ela entra em depressão. Eu conheço uma jovem, lá de Papanduva, que era uma menina muito querida, assim, mas mediana, assim, digamos. E ela tinha umas amizades com pessoas bem poderosas. E ela ia passar férias em Balneário Camboriú, com uma amiga muito rica, apartamento na frente da praia, né? Sou muito amiga da mãe dela. E o que aconteceu? Ela vinha de lá entrar em depressão. Porque ela entrava naquilo que a vida daquela amiga dela era, tinha tudo aquilo, ela voltava para casa dela e achava que a vida dela não prestava. Então a gente tem que ter um cuidado, né, com isso. Outra coisa é vulnerabilidade às influências negativas. E o Jorge diz que o contato com esses conteúdos negativos podem atrair energias negativas e espíritos obsessores, com a intenção mesmo de nos tirar do foco principal da nossa encarnação, prejudicando o nosso equilíbrio emocional, mental, desencadeando até processos obsessivos, né? Então, a tecnologia, a doutrina espírita não condena jamais, né, o uso da tecnologia, porque é uma coisa maravilhosa. Quantas coisas, né, tem nos ajudado, só que as pessoas estão usando inadequadamente, né? A doutrina espírita enfatiza a importância do equilíbrio e da moderação. E o Jorge também fala o seguinte, que ele trabalha muito em home office, né? Diz, em casa, e ele diz que na hora do almoço ele desliga o celular, porque ele trabalha em Rondônia e em Curitiba ele tem os clientes dele, então faz diferença de fuso horário. Então na hora que ele vai almoçar, lá em Rondônia e Curitiba já estão voltando. Então ele desliga, põe no modo avião para ninguém, para não ficar olhando as mensagens. E ele falou uma coisa, é bem verdade, aconteceu comigo, e eu olha, vou com a mão e volto assim por causa da palestra. A primeira pessoa que aprende é a gente. Às vezes, ele diz, não deixa o celular perto do prato, quando você vai comer. Eu fazia isso e de repente, assim, eu ia levar a mão, assim, para fazer aquele plim das mensagens, automaticamente você leva a mão. E eu fazia isso. E ele diz que não devemos jamais, na hora da alimentação, prejudica o nosso organismo físico, porque você não come, você deixa ali a comida, depois vai ver uma mensagem, já estragou, e a hora da comida é sagrada. Tem as pessoas que fazem oração antes de se alimentar, né? E a gente às vezes está ali no celular, né? Ele também fala, eu lembrei agora, sobre os relacionamentos enfacelados, se esfacelando os relacionamentos reais. Por exemplo, ele fala assim de um jantar em família, com os amigos, uma festinha em família. De repente, nós não estamos curtindo aquele momento, os amigos reais, para estar ali no celular conversando com outras coisas. Então, ele fala do esfacelamento das relações reais. Então, nós temos que ter muito cuidado. Também vamos falar dos excessos emocionais. Excessos emocionais que tantos males têm gerado para si mesmo. Como excesso de tristeza. Tudo que é excesso faz mal. A tristeza é o causador de muitos casos depressivos, né? Tem um provérbio chinês que diz assim, nós não podemos impedir que os pássaros da tristeza voem sobre a nossa cabeça. Mas nós podemos impedir que eles façam ninho na nossa cabeça. Porque tristeza todos nós temos. O que nós não podemos é ficar muito tempo com essa tristeza, porque vai virando um emocional, pega o nosso emocional, virando então em estado depressivo. Medo excessivo e injustificável. O que esse medo provoca? O transtorno do pânico. Tantas pessoas hoje têm transtorno do pânico.
Excesso de coragem expõe o ser a perigos desnecessários. A gente viu aí coisas, a gente nem sei se pode comentar, mas eu fiquei pensando que saiu muito na televisão de uma jovem brasileira que morreu, não sei onde ela estava lá, que ela foi num vulcão lá, todo mundo viu, né? E eu fiquei pensando comigo, meu Deus, que coragem uma pessoa assim, uma coragem excessiva. Ela desencarnou, né? Não julgando a atitude dela, mas para a gente pensar. Às vezes tem pessoas muito corajosas que fazem coisas perdendo a vida, né, prematuramente. Excesso de cautela, vê que tudo faz mal, porque paralisa qualquer iniciativa de progresso e realização. Tanto é que as pessoas que têm freio de mão puxado, que não fazem nada, excesso de cautela, de repente não realizam nada por medo. Então, também, porque a vida pede o que pra gente? Equilíbrio e moderação em tudo que a gente vai fazer. Vamos ver das causas de vidas passadas, falando das causas atuais, né, das doenças lá, e das causas atuais, que podem ser o resultado de ações negativas não resolvidas. Novas encarnações são vistas como oportunidade de resgatar o passado e repensar o futuro, buscando a evolução moral e espiritual. Porque são as doenças que nós trazemos por não termos drenado as energias negativas do perispírito. O perispírito está carregado, né? E o corpo serve como um dreno. Então, a gente vem com aquelas doenças, a conta veio, né? Porque nós precisamos esgotar todas as energias tóxicas de uma maneira ou de outra. Que no final a gente vai ver as maneiras de queimar essas toxinas do nosso corpo. Muitas dores, também é bom a gente saber que muitas dores são provas escolhidas pelo próprio Espírito para adiantar o seu progresso. E no capítulo 5 do Evangelho fala sobre essas escolhas que o Espírito faz. E isso chama-se dor auxílio. E nesse mesmo livro, no Missionários da Luz, fala da dor evolução e da dor expiação. Né? Então, vou dar uma rápida pincelada, que a dor auxílio é aquela que a gente pede, às vezes, para nos auxiliar, para nos ajudar, né? E está lá no capítulo 8, que vocês podem estudar também. A dor evolução. A dor evolução é mais para, digamos, os animais, por exemplo. Os animais não sofrem a dor expiação. Os animais sofrem só a dor... Deixa eu ver que eu anotei aqui. A dor expiação é a dor que surge em consequência de erros, de ações negativas do passado ou de agora. A dor expiação. A dor evolução é um processo natural de aprimoramento do ser, né? Onde a dor atua como um mecanismo de crescimento e transformação. Então, os animais só têm essa dor evolução. E os povos primitivos, digamos, as primeiras encarnações nossas, nós tivemos a dor também, a dor evolução. Nós não tínhamos o que espiar, não tínhamos nenhum livre-arbítrio, nenhum conhecimento, então era dor evolução. A dor expiação são muitas as programadas antes de reencarnar, com o objetivo de promover reflexões, evitar que caia em erros semelhantes que já caiu no passado. Pode ser vista como uma oportunidade de aprendizado e crescimento espiritual, mesmo que dolorosa. Então, o espírito, quando está lá no mundo espiritual, tem outra visão, né? Não é a nossa visão limitada aqui por esse corpo. Então, ele vê lá a eternidade na sua frente, ele se vê como espírito imortal. Então, ele pensa, o que é uma encarnação? Passar por isso, isso, isso. Eu quero. Então, ele já tem condição de pedir a espiritualidade ajuda, ele vem com essa dor para ele progredir mais rápido. Outra coisa, enquanto nós ficarmos achando
que o que nós estamos passando é um castigo de Deus e não assumirmos que toda a responsabilidade, todas as enfermidades, todas as doenças são culpas nossas, nós somos responsáveis, nós não vamos encontrar a cura, a verdadeira cura para a nossa alma. Por exemplo, um alcoólatra, ele consegue ser internado, se curar, se ele não se conscientizar que ele é um alcoólatra? Não, né? É difícil pegar uma... não, mas eu não bebo, eu não sou alcoólatra. Você não vai conseguir ajudar ele. Quando ele se conscientiza, eu sou um doente, eu sou alcoólatra, ele pode encontrar cura, né? E o Emmanuel nos diz que o primeiro passo para a cura é nos reconhecer como enfermos. E para nos esclarecer melhor ainda sobre as doenças, as enfermidades, nós vamos buscar Dr. Bezerra de Menezes, porque Dr. Bezerra de Menezes foi médico na Terra, conhecido como médico dos pobres, e ele continua sendo médico na espiritualidade, nos trazendo muito entendimento e muito consolo. Então, nada melhor que um médico com a capacidade do Dr. Bezerra para nos ajudar a entender melhor. Então, no prefácio dessa obra, Recados do Meu Coração, que ele já fez esse livro, dando para nós muita solução, muito entendimento de muitos problemas. São 90 recados que tem nessa obra, muito boa. Então, nós tiramos o que mais interessa para nós falar hoje. Então, no prefácio, ele mesmo diz: minhas palavras neste livro são os sinceros e humildes recados que desejaria transmitir aos pedidos que nos chegam dos irmãos que se encontram na experiência física. E ele diz: quando alguém está sofrendo, seja de dor física ou dor emocional, é o meu nome que é lembrado, né? E ele diz que ele vem com o maior gosto, como cristão que ele é, ajudar aos enfermos da terra, né? E nós sabemos, espíritas, né, tem uma devoção muito grande, sempre pede, né? Está doente, vai fazer uma oração, já pede para o Dr. Bezerra de Menezes, né, lembrando que ele é médico. Então vamos ver o que ele fala para nós. Ele diz que quando os médicos espirituais são chamados para atuar em benefício dos irmãos da carne, muitas vezes verificamos que a causa remota de muitas enfermidades reside em mágoas não esquecidas, em traumas não processados, culpas não liberadas, ódios vitalizados. Então, esses sentimentos que ele fala, mágoa, traumas, culpas, ódios, eles têm uma vibração muito negativa, uma energia tóxica, que se permanecer por muito tempo com a gente, ele vai refletir no perispírito, né? E vai descarregar no corpo físico, formando as mais diversas doenças. Mas então, a gente não se magoa? Claro que a gente se magoa. Nós se magoamos, todos nós temos algum trauma, muitos traumas de infância, culpas, ódio ali, eu não vou dizer, né? Mas raiva a gente sente, né? Então, como fala do passo, nós não podemos deixar isso ficar muito tempo impregnado em nós, para não passar para o perispírito, despejando no corpo físico como doenças. Então, nós não podemos deixar, né, esses sentimentos criar limbo. E ele também diz: frequentemente organizamos caravanas espirituais com o propósito de socorrer as dores físicas e morais dos que se encontram na Terra, atravessando momentos graves, e não raro encontramos. O que eles dizem que encontram aqui? Corações infartados de rancor, mentes encharcadas de ódio, mentes anestesiadas pelo pessimismo, corpos enlameados de erotismo vulgar, línguas embalsamadas de calor. Então a gente vê o que ele quis dizer aqui, que eles vêm nos ajudar, eles querem com a maior boa vontade,
Mas de que maneira eles vão ter acesso e nós se nos encontram dessa maneira, né? Como é que eles vão conseguir nos ajudar? Muitas pessoas pensam, nossa, mas eu rezo, peço e não recebo ajuda. Mas como é que eu estou preparada para receber essa ajuda? O doutor Bezerra está dizendo que eles fazem caravanas para vir ajudar. Mas de repente eles chegam em ponto desse tipo, né? Ele fala também sobre os pensamentos. Vamos ver o que ele nos diz. Carecemos ter maior cuidado com os pensamentos cultivados diariamente. E na questão 457 do Livro dos Espíritos, eles nos diz que ninguém de nós pensa sozinho. Sempre nós compartilhamos com nossos pensamentos os mais secretos, até mesmo aqueles que nós gostaríamos de esconder de nós mesmos. Os Espíritos estão vendo, né? E nós compartilhamos com os Espíritos que estão na mesma sintonia que a nossa. Então, mantendo bons pensamentos, nós vamos criar o quê? Boas energias. Vamos atrair, vamos abrir campo para os bons Espíritos poder vir nos ajudar, né? E ao mesmo tempo que nós estamos afastando os Espíritos inferiores com essa energia boa que a gente cria com os bons pensamentos, evitando, né, o acesso dos espíritos perturbadores, ocasionando até obsessões. Também devemos evitar a ociosidade mental. Eu creio que todos já ouviram aquela frase assim: mente vazia, oficina de Satanás, né? Então temos que manter a nossa mente ocupada, mas não lá como o Jorge Larra fala nas redes sociais, ocupado com meditação, com oração, com bons pensamentos, né? Outra coisa muito importante para a nossa saúde mental é não nos deixar influenciar por pensamentos, sentimentos e atitudes negativas de outras pessoas. Não nos deixar influenciar, né? Por exemplo, então eu não devo ficar escutando pessoas, ladainha de coisas ruins, desabafando lá, para não me contaminar. Mas e daí, no atendimento fraterno da Casa Espírita? Os psicólogos e psiquiatras que vão lá e as pessoas despejam tudo, o seu sofrimento, as coisas negativas. Só que tem uma coisa bem diferente. Na Casa Espírita, quando vai fazer o atendimento, na Casa Espírita já tem toda uma proteção. A pessoa chega, se prepara, faz uma oração e nós estamos num ambiente benéfico. Os psicólogos e psiquiatras, é a profissão deles, eles estudaram para se preparar e não se deixar contaminar. E eu estava indo de ambulância com a mãe e estava a enfermeira junto, a enfermeira, o motorista ali comentando dos casos que aconteceram, que foram em tal lugar, tanta doença, tanta coisa, tantas coisas ruins que eles vêem, né? Daí eu perguntei para ela, nossa, como é difícil para vocês trabalhar. Está a Suzana ali também, que é enfermeira, né? Como é que vocês fazem, meu Deus, tantas coisas, vocês não se contaminam com isso? Não, a gente aprendeu a conviver com isso. Então é diferente do que a gente todo dia ir ficar, né, escutando com esse sentimento negativo, principalmente nas redes sociais, nessas coisas ruins. O perdão. Então nós sabemos que o perdão interrompe o ciclo de dor e também do sofrimento. Perdoar não é esquecer, é libertar-se. Porque a pessoa que não perdoa é como se ela estivesse tomando veneno, querendo que o outro morra. Porque ela está carregando a mágoa, ela não perdoa. Então o perdão faz mais bem para aquela pessoa, né, que está perdoando do que a outra pessoa. E o Dr. Bezerra fala o seguinte: se o homem perdoasse mais, se fosse mais tolerante com as imperfeições alheias, as penitenciárias estariam mais vazias e os hospitais não seriam tão utilizados e o homem tomaria menos remédio. Então a gente vê ali quando fala mais tolerante. Vamos pegar um caso, não sei se vocês viram, assistiram, eu vi essa notícia, de um caso que aconteceu em Joinville e o cara vai ser julgado agora. Aconteceu o seguinte: o cara incendiou 50 carros numa concessionária. Por quê?
Ele foi, comprou um carro nessa concessionária para fazer Uber. E ele pegou e quase que deu Não, ele rodou bastante para ele fazer a Uber, então a quilometragem, quando ele percebeu, já tinha passado o tempo da revisão, da garantia. E ele foi lá. E por causa disso, eles não atenderam o pedido desse rapaz. O que ele fez? Pegou um compadre dele, pegaram gasolina e foi na concessionária e incendiaram 50 carros. Até onde vai a intolerância das pessoas? E como o Jorge fala, a humanidade está adoecida. A gente vê cada coisa. Também na mesma reportagem, falando, aqui poder falar coisa ruim que nós estamos protegidos. Estavam num jogo de futebol e foram para um bar também em Joinville, talvez alguém viu. E estavam discutindo por causa de futebol e torcida de futebol. E se entenderam, o rapaz lá pegou e disse, eu vou embora, porque estava muito acelerado pela discussão, pegou a moto e saiu. E o cara saiu de carro, faz 5 anos que ele mora, veio de São Paulo, e pegou o carro dele, saiu atrás do cara e matou ele. E aparecia nas imagens, a gente é curiosa, ficou vendo, que tem as câmeras nas ruas, aparecia o cara de moto indo e aquele carro atrás, seguindo o cara, ia pela calçada do cara, até que ele conseguiu derrubar e passar em cima do cara. Vai para júri popular agora em setembro. Até onde vai a intolerância, né? Então a gente tem que pensar muito nisso, começar no nosso sentimento, né? Nos nossos pensamentos. Vamos ver o que ele fala da melhor cirurgia espiritual. E ele diz que a melhor cirurgia espiritual que o alto pode nos conceder é a cirurgia moral, que os ensinamentos do Cristo nos proporcionam. Então, quando o homem vive os ensinamentos de Jesus, ele está se autocirurgiando espiritualmente todos os dias, né? Prevenindo-se de muitas moléstias que lhe custariam dores e lágrimas. E qual que é o melhor bisturi? O Dr. Bezerra fala que o melhor bisturi está nas nossas mãos. Que é o perdão das ofensas, a tolerância, a paciência, etc. Enfim, todos os bons sentimentos, né? É o melhor bisturi. Porque de repente a gente pensa, vou fazer uma cirurgia espiritual, e de repente os mentores vêm e encontram nós encharcados de ódio, de mágoa, tudo aquilo. Como é que vão fazer, né? Então a gente vivendo no bem, a gente está se autocirurgiando todo dia. Cura real. Por que a cura real é tão difícil? A nossa cura. Eu digo a nossa cura porque nós somos espíritos. Temos um corpo físico. E por que a cura real, a cura do espírito é tão difícil? Porque precisa de esforço. Muito esforço, né? Ela vem de dentro para fora, essa cura real. E muitos querem o alívio imediato do sofrimento, mas não querem mudar o comportamento. Não mudam de atitude, não mudam os pensamentos, não querem deixar os vícios, né? Esses vícios que geram as doenças. Como é que eu quero essa cura real se eu não quero mudar de atitude? Então a gente vê mesmo na casa espírita que as pessoas vêm, tomam um passe, pedem ajuda, são ajudadas, mas elas têm que se manter, né, lá fora, continuar com bons pensamentos, porque depende, a casa espírita não vai resolver o problema, ela esclarece de como a pessoa se autocurar, né? Que é com os bons pensamentos, ali como a gente falou. Porque a doença não é a causa, é consequência proveniente das energias negativas que circulam por nossos organismos espiritual e também no material. André Luiz também nos ajuda e ele fala que assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual absorve elementos que lhe intoxicam, com reflexo sobre as células materiais do corpo físico. Um exemplo, se nós temos, digamos, hoje está muito em voga, somos intolerantes à lactose, a glúten, a alguns condimentos. Eu, por exemplo,
tenho problema seríssimo com coentro. Para mim é um alimento venenoso. Para as pessoas que têm intolerância, se ingerir, vão passar mal, vão para o hospital, né? E o que a gente faz se a gente é intolerante? Vai consumir o leite, o trigo, que nem no meu caso coentro? Não, né? A gente cuida disso. E por que aquilo que intoxica o nosso perispírito, nosso espírito, a gente não cuida também? Que é os bons pensamentos, boas atitudes, né? É mais difícil a cura real, é ou não é? É, né? Porque o perispírito vai se intoxicando e mesmo assim ele vai adquirindo uma forma mais densa e a sua cor fica mais escura. Quando intoxicamos o nosso corpo espiritual com ódio, mágoa, ressentimento, todo aquele sentimento que nós sabemos. Então ele fica mais denso, uma cor mais pesada. E o que vai acontecer? Nós vamos se afinizar com os espíritos que estão na mesma faixa vibratória que a nossa, trazendo influência negativa, mal-estar e as obsessões, né? Por lei de afinidades. As energias nocivas que provocam as doenças espirituais também podem ser oriundas de reencarnações anteriores, que se mantêm no perispírito enfermo enquanto elas não são drenadas, né? Então nós temos que drenar as energias tóxicas do nosso perispírito, né? De uma maneira ou de outra, senão nós não vamos achar a cura real. Porque ninguém vai fugir da lei de causa e efeito. O corpo queima para que o espírito se purifique. Então isso é uma grande verdade. Dr. Bezerra fala o seguinte, aqui a gente vai ver que o espiritismo não prega o conformismo com a dor, né? Como muitos dizem, os espíritas lá dizem que temos que sofrer. Nada disso. E o Dr. Bezerra nos diz, não desprezeis a atuação dos médicos encarnados sob o enganoso pretexto de que se encontram em tratamento de ordem espiritual. Porque nós devemos sim procurar a medicina terrena, que pode aliviar e até curar as nossas doenças, até onde nós tivermos o merecimento da cura, né? E o Dr. Bezerra de Menezes nos diz que os médicos espirituais, eles trabalham em conjunto com os médicos da Terra, influenciando no acerto do diagnóstico da doença, né? Ajudando a indicar o melhor tratamento. Por isso que a gente diz assim, que quando a gente for no médico, não vamos ficar de fofoquinha ali na antessala, no consultório. O que nós devemos fazer então? Se nós sabemos que os médicos espirituais estão juntos, oração, pedindo que o médico seja intuído, que seja iluminado para acertar o nosso diagnóstico. Então é isso que a gente deve fazer. E quando a gente inicia um tratamento na casa espírita, já é falado que se estiver tomando remédio, estiver indo no médico, não deixe os remédios, né? Porque o tratamento espiritual vai reforçar, ajuda naquele medicamento que você está tomando, né? O planeta Terra. Por que os espíritos dizem que o planeta Terra é para nós? Escola. O que mais? Hospital. Então, se a Terra é uma escola, é um hospital, então todos nós que estamos aqui estamos matriculados nessa escola. O que a gente faz na escola? Vai para a escola para quê? Para aprender, né? Aprender. Então nós viemos aqui, estamos matriculados para aprender. O que a pessoa vai fazer no hospital? Buscar alívio, buscar cura, né? E se nós estamos aqui, nesse hospital, todos internados, porque nós somos doentes, né? Então eu vejo assim, nós devemos todo dia agradecer a Deus por nós estarmos aqui, nessa escola e nesse hospital. Porque, gente, a fila é grande, querendo se matricular nessa escola que nós estamos hoje. A fila é enorme para se internar nesse hospital que nós conseguimos essa vaga. Tem gente que ficou para trás, e muitos. Então nós temos que agradecer
por estarmos encarnados. Aproveitar ao máximo essa escola, né? E ver o que esse hospital pode nos proporcionar. Tá, antes de nós irmos para o encerramento, aí, então a gente falando da dor. A dor vem como o último recurso para a gente. Primeiro, vem várias outras maneiras para nós despertar, e a dor é como o último recurso. E eu vou contar um caso, uma história que o Chico Xavier contou, que o Zé contou numa palestra lá em Papanduva e marcou para todos nós lá. O homem parece lá, o pastor e o cão. Então, o Chico contou lá com uma mulher que um rapaz estava com o pastor, né, ia pastorear suas ovelhas, que eram muitas ovelhas, e esse rapaz pergunta pro pastor, se você estiver indo com as ovelhas e você perder uma ovelha do rebanho, o que você faz? Ele disse, eu coloco todas as outras ovelhas em segurança e vou buscar aquela que você perdeu. Mas e se a ovelha for bem longe? Da mesma maneira, eu levo as ovelhas, deixo todas em segurança, vou lá e trago essa ovelha de volta. Mas e se ela for longe, caiu bem longe, e o senhor não conseguir deixar em segurança, o que o senhor faz? Bom, aí daí eu mando o cachorro buscar. Então, para nós entender a dor, como é que é. Então, em últimas consequências, é o cachorro. E às vezes a gente pode pensar assim, meu Deus, será que é o cachorro que me pegou? Né? Então aqui agora, para nós encerrar, como eliminar as energias negativas acumuladas no perispírito? Existem 3 formas. Sempre a gente fala assim, quando tem umas notícias boas, olha, eu tenho 3 notícias, 2 ruins e uma boa. Qual vocês querem que eu conte primeiro? Eu nem vou nem esperar, mas eu vou dizer. Eu vou contar as 2 ruins primeiro. Daí a última boa, para a gente encerrar com uma coisa boa, né? Então, existem 3 maneiras. A primeira é expurgo fluídico do perispírito para o físico através das doenças. É uma maneira que nós podemos escolher para drenar as impurezas do perispírito, as doenças. Essa é uma das maneiras. A outra, expurgo fluídico nos pântanos do umbral. Até eu estava conversando com o Túlio lá na manhã de vinho. Eu disse, Túlio, eu vou mostrar uma imagem. Essa imagem aqui. Essa imagem é mostrada no filme O Nosso Lar. Ela funciona como uma região destinada ao esgotamento dos resíduos mentais negativos, né? E no livro Os Mensageiros, o André Luiz nos conta que muitos espíritos passam por essas ondas inferiores para drenar as energias negativas, né? Acumuladas numa vida desregrada que tiveram, como foi o caso do próprio André Luiz, que ele passou 8 anos no umbral, porque ele teve uma vida desregrada na Terra e tal, era chamado de suicida lá, e ele dizia que não era. A história que acho que todo mundo sabe do André Luiz, passou no filme. Então é o caso dele. É necessário para o próprio bem do espírito, né? Então não é um castigo, é o que ele precisou naquele momento, é expurgar nesse lugar. Também é opção. Então nós temos a opção das doenças e temos a opção do umbral. Agora eu vou contar o que é bom. Pela prática do bem, né? Então toda ação no bem, praticada com abnegação, com amor e desinteresse, leva à diluição das toxinas do nosso perispírito, tão impregnado. E eu sempre gosto de colocar, porque a gente fala de dor, sofrimento, dor, eu gosto sempre daquela colocação do apóstolo Pedro, que o amor cobre a multidão de pecados. Então, a escolha é nossa. Nós temos 3 opções para drenar tudo que nós temos. Então, cada um escolhe o que achar melhor. Eu escolhi a minha, porque não tem como, né? Porque ser bom é questão de inteligência, né? A gente estudando e sabendo, né? Então, temos aí o nosso livre-arbítrio para escolher. Então, espero ter contribuído um pouquinho, né? Com a ajuda do Dr. Bezerra de Menezes, né? E André Luiz, para a explanação de hoje. Eu agradeço a atenção. Agradeço a atenção.
Nós agradecemos a palestra da Lídia, estava muito bom, todo mundo entendeu, né? E hoje cada um vai dormir e pensar um pouquinho na vida, né? Vai dormir bem. E para encerrar, então, nós vamos fazer a oração. Logo após o encerramento, nós vamos para o passe. Senhor, me ensina a esperar pelo teu tempo. Segura firme nossas mãos e aumenta nossas forças na caminhada da vida. Nos conduz pelo melhor caminho, guiando nossos passos. Protege de todo o mal. Aumenta nossa fé e renova cada dia a nossa confiança em Ti. Porque aprendemos muito com Deus, que o tempo é para nos ensinar a esperar, que as lutas vêm para nos moldar, que o silêncio de Deus também é a resposta, que a perda é livramento, que só crê quem tem fé, que só tem vitória quem não desiste de lutar. A vida é uma escola, onde Deus é o professor, um amigo e o pai. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado que ainda hoje podemos ouvir o teu chamado e seguir o teu caminho. Que a tua mensagem continue motivando e chamando as pessoas para a prática do amor, da paz e da justiça. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Dai-nos o dom da fé para aprendermos a abrir nossas mãos, não somente para receber, mas também para ajudar. Ensina-nos a amar e a compartilhar o amor entre todos nós. Assim seja. Então agora nós podemos passar para o passe.